Olá você, meu querido aluno e minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos. É um prazer, é uma satisfação estar com você neste evento em que nós vamos comentar de forma, detalhada e objetiva, focando em marcar lá o resultado e aproveitar para fazer uma revisão. A prova do TCE Rio de Janeiro, que foi aplicada no último final de semana, né? Essa prova que foi específica para o cargo de ciências contábeis, tá? Para o cargo específico de contador. Então ela foi bem mais aprofundada do que outras provas quando acontece para qualquer nível superior em tribunais de contas, mas ela é sim um bom parâmetro para provas futuras da banca Sebrasp, seja de tribunais de contas, sejam de fiscos ou da própria área contábil. Claro que aqui tem muito mais conteúdo do que a área policial, tá bom? Pessoal, nossa impressão, sobre essa prova é que realmente a banca Sebrasp, ela tem cada dia mais buscado a literalidade dos pronunciamentos contábeis. Nós vamos ver em algumas questões que ele traz a literalidade, tá certo? Mas veio também questões normais que são geralmente cobradas pelas bancas e, claro, além disso, nós vamos aqui mostrar que tudo isso aqui estaria nos nossos cursos, sejam em PDF ou em videoaula, inclusive os pontos específicos. Claro que às vezes o aluno diz, meu Deus, Felipe, mas é muita coisa. A tendência é que cada vez mais a gente precise de um pouco mais de conteúdo memorizado para acertar as questões, tá bom? Boa tarde, Helenice, boa tarde, Narcísio, Lisa, Sara, Simone, Bob Batera, Lígia. Pessoal, sejam bem-vindos, o meu abraço, tá? E aí, vamos lá, sem perder tempo, eu tenho mais ou menos aqui 1h30, tá, para responder essa prova com vocês. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível e, ao mesmo tempo, eu venho trazendo algumas dicas, revisando, para que você utilize isso como, informações para o futuro, tá certo? Show de bola? Força na peruca, então vamos lá na tela. Olha aí. Banca Sebrasp, prova de analista de controle externo, área ciências contábeis, tá? Então aqui, área, ok? Ciências contábeis. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2021. Aqui no GRAM, pessoal, tudo atualizado, tudo focado por banca. Sempre a gente prioriza o seu melhor desempenho. Show de bola? Pronto, boa tarde, Francisco, Evandro, Cleudilene, Monique, meu abraço, Monique, tudo de bom? E o Leandro Caldeira, pessoal. Então vamos lá. Felipe, as questões, foram em mais de 30 itens, tá? Certo ou errado, e a gente vai comentar cada um. Olha aí, lembrando que eu trouxe aqui a estrutura da prova, então foi da questão 129 ao item 165. Esses primeiros itens, pessoal, tudo aqui já muito estudado pela gente nos nossos cursos, seja videoaula ou PDF, Questão de despesa antecipada não pode errar. Olha aí, em outubro de 2019, a empresa Beta assinou um contrato comprometendo-se a prestar um determinado serviço a um cliente. No mês seguinte, novembro, atendendo a uma cláusula contratual, o cliente efetuou o adiantamento em dinheiro pelo serviço contratado. Em dezembro, o serviço foi finalmente prestado pela empresa Beta ao cliente. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. 129. De acordo com o regime de competência, a receita de prestação de serviços deve ser reconhecida pela empresa Beta em novembro de 2019. E aí, pessoal, certo ou errado? Sempre falamos, pessoal. A receita ela deve ser contabilizada segundo o regime de competência, de acordo com o seu fato gerador. No caso de uma venda ou na transferência ou na entrega das mercadorias, e no caso de uma prestação de serviço, no momento que o serviço for prestado. Se ele falou que a empresa prestou serviço em dezembro, eu contabilizo a receita em dezembro de 2019.
e não em novembro. Então, o item ele está o quê? O item ele está errado, tá bom, pessoal? Item errado. Show de bola? Então, o correto seria dezembro, tá? Lembrando que no mês de outubro, ocorreu só a assinatura do contrato, é um ato administrativo, não deve ser contabilizado. Em novembro, a empresa, né, que vai prestar o serviço, ela recebeu um dinheiro de forma adiantada, então ela debita o valor de caixa pelo recebimento e surge para ela uma obrigação de prestar o serviço no futuro. Aí eu tenho um adiantamento de clientes, tá? Um adiantamento de clientes eu também posso chamar de receita antecipada. Show? E aí, por último, em dezembro, faria o lançamento da apropriação da receita. Ele ganhou a receita. Então, ele credita a receita. Como ele já recebeu o dinheiro, não é valor a receber. Como ele não recebeu naquele momento, também não é. Aí eu dou baixa na obrigação, adiantamento de clientes ou receita antecipada. Eu debito esse valor e aí encerramos esse processo da receita. Show de bola? Então, item errado, de forma direta e objetiva. 130. Na contabilidade da empresa beta, o adiantamento efetuado pelo cliente representa, ao mesmo tempo, uma origem de recursos com registro a crédito em conta do passivo circulante e uma aplicação de recursos com registro a débito em conta do ativo circulante. Show de bola, pessoal. Item perfeito, tá? Item perfeito. Só lembrar, né? Eu sei que todo crédito é origem, todo débito é aplicação, mesmo que seja em uma conta que não é de natureza credora ou devedora, e vice-versa. Tome muito cuidado com isso. E aí, como eu fiz o lançamento, eu vou colocar aqui agora, mas você não precisava fazer. Era só você lembrar. No momento que o cliente pagou, a empresa recebeu o dinheiro. Se ela recebeu o dinheiro, aumentou o seu caixa. Então, debita caixa, aumenta o ativo circulante. E isso é o quê? Uma aplicação de recurso. E surgiu para ela uma obrigação, que nós chamamos de adiantamento de clientes. Como o serviço vai ser prestado no mês seguinte, é de curto prazo, aumenta o passivo circulante, credita, origem de recurso, item show de bola. 131, pessoal, 131. Eu acho ela muito interessante, por quê? Porque ela é uma questão que eu sempre bato lá no início da contabilidade. Lá no assunto de contas, de lançamentos, eu fico fazendo aquela coisa utilizando a teoria personalista das contas. Lembra disso? E aí eu gosto sempre de dizer, olha, eu tenho uma pessoa que deve à empresa. Ele cobrou aqui desse jeito. Então vamos lá. Conforme o que estabelece a teoria personalista, por ocasião do recebimento do adiantamento feito pelo cliente, a empresa deve tratar a conta caixa como se ela representasse uma pessoa. Show de bola. Segundo a teoria personalista, cada conta é representada por uma pessoa. Então eu tenho uma conta caixa, ela representa uma pessoa. Com quem mantém um relacionamento com a empresa, de modo que a conta caixa, ela passa a ser devedora da empresa no momento em que o adiantamento for recebido. Show de bola. A empresa recebeu dinheiro, isso é bom para ela, é a parte positiva do patrimônio. Mas nós debitamos a conta caixa porque ao receber o dinheiro, a empresa entrega para o caixa e aquele caixa se torna mais devedor da empresa. Show? Então, item certo. Tá bom? Então aqui não tem segredo, tá? Item certo. Pessoal, essas três, quem estudou o curso e revisou, fez questões tranquilas, tá? Questões tranquilas. Show de bola? Vamos lá, Felipe, continuando. A respeito dos procedimentos estabelecidos pela legislação societária e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis em relação às demonstrações contábeis, julgue os itens a seguir. 132. Na demonstração do resultado do exercício de uma empresa comercial, o lucro bruto representa a diferença entre a receita bruta de vendas e o somatório dos seguintes eventos, deduções de vendas e abatimentos e impostos? Eu tenho que saber o que, Felipe? Estrutura da DRE. E só a primeira parte, né? Que a gente aborda em operações com mercadorias e DRE. Então lá
o item ele está errado. Por quê? O lucro bruto é a diferença entre a receita líquida e o custo das mercadorias vendidas. O que ele trouxe aí foi a receita líquida, que é a diferença entre a receita bruta menos as deduções. E as deduções, você deve lembrar, é o famoso DIDA, né? DIDA vai ser o quê? A de abatimentos, I de impostos, e D de devoluções de vendas ou vendas canceladas e descontos e condicionais concedidos, que ele chamou aqui de deduções das vendas. Então, esse item, ele também está errado, pessoal. Na verdade, isso daqui representa a receita líquida de vendas. Beleza? Então, aqui não há o que discutir. Item errado. Show de bola? 133. A 133 eu também acho ela maravilhosa, pessoal. Por quê? Teve uma questão recente que a própria Banca Sebrasp, 2019 mais ou menos, ela fez uma questão e ela não considerou esse dispositivo. E no momento que eu comento, eu falo, olha, aqui está errado, ela deveria ter feito assim, mas ela fez desse jeito. Vamos ver provas futuras. Mas você tem que saber que quando a empresa ela utiliza o limite do cheque especial, tá? Como aquele valor é uma obrigação de curto prazo, está ligado ao saldo em banco que a empresa tinha, na verdade, a norma contábil CPC 03, ela indica que esse valor ele vai ser considerado na variação de caixa e equivalência de caixa, e não como um fluxo. E ele cobrou a literalidade do pronunciamento CPC 03. Eu não vou trazer a literalidade, mas explicando eu sempre digo dessa forma, tá? Na hora de explicar as questões, na hora de explicar os assuntos. Então, olha aí. Na demonstração dos fluxos de caixa, os saldos bancários a descobertos. O que é isso, Felipe? É a sua conta bancária está débito, ou seja, você está devendo ao banco, tá? Então, quando a empresa ela tem um saldo bancário a descoberto, ou seja, o saldo bancário lá na contabilidade, ela só tem que ser saldo devedor, porque ele é um ativo, natureza devedora. Porém, a empresa pode ter um limite de cheque especial, gasta todo o seu dinheiro e precisa do dinheiro lá do cheque especial. Show de bola? E aí, nesse caso, eu não fico com saldo credor de banco lá no ativo, não. Eu crio uma dívida, uma obrigação, que seria saldo bancário a descoberto. Quer dizer que a empresa utilizou dinheiro que estava lá no banco, disponível pelo banco, e ela vai pagar uns juros. E aí ele diz, ó, por meio, né, de empréstimos obtidos por meio de cheques especiais ou contas correntes garantidas, cuja liquidação costuma ocorrer em curto espaço de tempo. Isso daqui é muito importante, porque geralmente, quando eu utilizo o cheque especial, na hora que entrar um dinheiro na conta, o banco já, ó, busca o dinheiro lá e faz o débito para que quite a utilização do cheque especial. Então ele diz que esse valor, ele devem compor o saldo de caixa aí, equivalente de caixa. Show de bola, pessoal. Então, não esquece mais, tá? Quando a empresa ela tiver um saldo bancário a descoberto, ou seja, ela utilizou ou dinheiro de contas correntes garantidas ou cheque especial, eu vou considerar esse valor não em um fluxo operacional de investimento ou financiamento. Né? O mais comum seria o quê? Uma dívida, empréstimo, tá ligado? Seria financiamento. Porém, nesse caso de saldo bancário a descoberto, e geralmente ocorre em curto espaço de tempo, eu vou considerar como variação de caixa e equivalentes de caixa. Show de bola? Beleza? Então aqui, ó, 5 questões, todas abordadas nos cursos, seja videoaula ou PDF. Pronto. Show de bola, Felipe. Olha aí. Então esse item ele está correto, tá, pessoal? Então 133, item certo. Show de bola, Felipe. Vamos lá. 134. Os ajustes de exercícios anteriores, tá? Derivados de efeitos de mudança de critério contábil, são eventos que não devem compor a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Aqui agora ele cobrou a literalidade da Lei 6.404. Lá nos nossos cursos tem um esqueminha que eu trago para vocês sobre isso. Ó, esse item, pessoal, ele está errado. Porque
os ajustes de exercícios anteriores, que são erros que a empresa cometeu em ano anterior, está regularizando no ano corrente, eu posso fazer tanto na mudança de critério contábil, quanto decorrente de erro de período anterior. Então, isso daí deve compor. Ó, então o item está errado. Olha o esquemazinho que eu trouxe da literalidade, isso daqui está nos nossos cursos, pessoal. Olha lá, segundo a Lei 6.404, artigo 186, parágrafo 1º, nós temos o seguinte: como ajustes de exercícios anteriores, olha lá, ajustes de exercícios anteriores, serão considerados os efeitos de mudança de critério contábil. Ó, então, os ajustes de exercícios derivados do efeito de critério contábil, eles devem ser divulgados na DLPA, tá bom? Isso daqui são fatos que devem ser divulgados na DLPA, tá bom? Show de bola? Então ele diz, a DLPA, ele vai trazer, entre outras coisas, porque o que é a DLPA? É a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Eu vou trazer as variações da conta lucros ou prejuízos acumulados durante o período. Então eu vou ter o seu saldo, né, inicial se tiver, prejuízo ou lucro. Eu vou ter o lucro do período. E aí eu vou ter, por exemplo, a distribuição para reserva, né? A distribuição, a constituição de reserva, a distribuição de dividendos, o aumento de capital social e outros itens, a exemplo dos ajustes de exercícios anteriores. Porque eu ajusto um erro de período anterior e esse valor ele não pode impactar o resultado da empresa do período corrente. Então eu jogo tudo direto lá no lucros ou prejuízos acumulados. E esses ajustes não é só de erro de período anterior, mas também de mudança de critério contábil. Então, eu tenho aqui o item, pessoal, que ele está errado, tá bom? Item errado por causa da palavra não. Ele deve se compor. Questão batida no nosso curso. Falamos também, tá? 134. Uma aula dessa, pessoal, é bom para a gente prestar conta, né, de quem assiste as nossas aulas pelo GRAM, para depois não dizer, ah, Felipe, eu não consegui, tá, fazer o que foi. Você estudou o curso, se você tiver estudado e fixado bem, e são pontos que eu reitero. Um esquema desse daqui está lá no material. Se tem uma esquematização é porque é importante, pessoal. É para você ficar ligado, tá? Outra questão que trouxe a literalidade do CPC 26 está no nosso material, seja por meio de questões ou por meio da teoria. A gente explica esse ponto aqui, que a banca Sebrasp vem cobrando muito nas provas, principalmente provas em nível mais alto, como o Tribunal de Contas, tá bom? Então observa aqui, olha o que ele diz. No balanço patrimonial, pessoal, os ativos e passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez, sempre que tal forma de apresentação apresentar ou proporcionar informação confiável e mais relevante para o usuário do que a apresentação de ativos em circulantes e não circulantes e passivos em circulantes e não circulantes, como grupos de contas separados do balanço patrimonial. Então esse item aí que foi cobrado, tá? Foi o item 60 do CPC 26, tá? E aí eu sempre explico isso daí, tá bom? Vamos lá. O item ele está literal. Item certo. Ok? Só tomar uma água aqui. Tranquilo. Então o que é que ocorre, pessoal? Você sabe o seguinte, segundo a Lei 6.404, eu tenho que nós vamos classificar os ativos pela ordem decrescente do grau de liquidez, né? E lá dentro eu divido em circulante e não circulante. No passivo, eu também vou fazer circulante e não circulante, mas eu coloco lá, dentro de cada tipo, em uma ordem, quanto mais próximo do vencimento, mais acima vai estar na organização. Então, o que a norma diz, lá no CPC 26, é que, em regra, eu vou fazer uma divisão entre ativos circulantes ou passivos, né? Circulantes e não circulantes, fazendo a separação. E aí, quando, né? Essa é a regra. Porém, quando, tá? Quando
a ordem de liquidez, ela apresentar uma informação mais confiável e relevante do que divisão em circulantes e não circulantes, eu vou apresentar pela ordem de liquidez, independente dessa divisão de circulantes e não circulantes. Então, ele trouxe aqui esse dispositivo, tá certo? Dessa forma. E aqui, pessoal, como eu falei, é a literalidade, tá certo? Do dispositivo, tá bom? Show de bola? Então, eu tenho aí apresentados, tá? O Anderson perguntou, vamos lá, a gente tá ligado aqui para ver as perguntas, tá bom? Show de bola? Olha aqui. O Anderson perguntou o seguinte, Felipe, mas para passivo não é exigibilidade? Anderson, na verdade, queira ou não queira, é a literalidade. E quando ele fala em liquidez, né? No caso do ativo, o que é que ocorre? Eu tenho o que é mais líquido no ativo, é o que está mais próximo de dinheiro, tá? E no passivo ele quis dizer mais líquido quando está o quê? Mais perto de pagar, tá bom? Então, eu falar liquidez, eu posso falar em liquidez no ativo e no passivo. Claro que no passivo está ligado a pagamento e no ativo está ligado a recebimento. Show de bola? Então não confunde isso daí, né? Então acabou que por isso talvez você não tenha, né, visto. Pronto. Mas isso daqui, pessoal, lá no nosso curso, né? Depois é porque eu não tenho muito tempo. Eu queria ir lá no curso e dizer, olha, na aula tal, você vai ver essa questão parecida ou esse dispositivo falando. Então eu inclusive falo, ó, segundo o pronunciamento, ele classifica, né, ali a divisão em circulante e não circulante. A regra é essa, porém, exceto quando ele tiver uma informação mais confiável e relevante pela liquidez, eu vou utilizar a liquidez ao invés de circulante e não circulante, tá? Então, o que você tem que pegar é essa informação. Beleza? Show de bola? Então, cuidado, né? Mas isso daqui foi trabalhado também no curso, seja PDF ou videoaula. Inclusive, tem uma questão, uma ou duas questões anteriores que a banca trabalha isso daqui. Ok, Felipe, vamos lá. E aqui, pessoal, é forma de quê? De prestar contas, tá bom? É só qualquer coisa você olhar o item 60. E se for lá na aula de balanço patrimonial, eu vou trabalhar isso daqui. Show? Ok, Felipe, vamos lá. 136, pessoal, né? O que é que ele diz? Com base no pronunciamento técnico CPC 00, estrutura conceitual para relatório financeiro, julgue os itens, né, subsecutivos. Aqui ele realmente pegou pesado em 3 itens, tá? Que daria para responder pelo menos 2, deduzindo o conhecimento que a gente tinha lá de estrutura conceitual, tá? Então acabou que ele cobrou literalidades de pontos bem específicos mesmo. Vamos lá, olha aí. Pessoal, ele diz, o valor em uso de um ativo não contempla os custos de transação que a entidade que detém o controle do referido ativo espera incorrer no futuro, caso venha negociar esse ativo ao final de sua vida útil, tá? Ao final de sua vida útil. Então, basicamente, aí ele cobrou o item 6.18 do CPC 00. Olha aqui. Tá? E aí ele vai falar sobre esse valor, tá? Então ele vai falar lá que como o valor em uso e o valor em cumprimento, né? Atualmente a gente tem essa divisão entre custo histórico e valor atual, tá? A baseia-se em fluxo de caixa futuro, eles não mudam, né? Nos custos de transação. Entretanto, quando o valor em uso e o valor de cumprimento incluem o valor presente em qualquer custo de transação, que a entidade espera incorrer, né? Aí eu tenho que considerar. Então, basicamente, o que eu tenho é esse resumo aqui para você esquematizar, pessoal. Quando a empresa ela tem uma aquisição ou alienação a um determinado bem e eu vou avaliar pelo valor em uso ou valor de cumprimento, você tem que lembrar o seguinte, na aquisição não incluem custos de transação, mas na alienação eu vou incluir custos de transação. Isso é literalidade, mas esse esquema
ele responde à questão com satisfação. Vamos lá, ó. O valor em uso de um ativo, que seria esse, ele não contempla os custos de transação que a entidade detém o controle do referido ativo, espera incorrer no futuro, caso venha negociar. Opa, se ele vai negociar, ele vai alienar. Se ele vai alienar, ele contempla os custos de transação, item errado. Fechou? Tranquilo, tá? Olha a próxima. Natureza e magnitude são elementos que servem de base para se determinar a materialidade dos itens que compõem o relatório financeiro, devendo tais elementos ser analisados no contexto da entidade que reporta a informação. Aqui ele cobrou literalidade do item, ó, do item 2.11 do CPC 00. Estou mostrando aqui para você onde é que está. Esse item, ele está show de bola, tá certo? E aí você sabe que a materialidade, ela é um dos aspectos lá da relevância, que é uma característica qualitativa fundamental, tá? E ele diz, inclusive, que a materialidade é quando qualquer omissão ou distorção pode influenciar na tomada de decisões. E lá depois, mais um pouco embaixo, ele vai falar justamente isso. Olha, essa materialidade, né, ela é influenciada pela natureza do que está correndo, ou magnitude, né, relevância, importância do que está ocorrendo, são elementos que servem de base para determinar a materialidade dos itens que compõem o relatório, devendo tais elementos ser analisados no contexto da entidade que reporta a informação. Então, isso daí, você tem que lembrar esse dispositivo, né? Item show de bola, certo? Então, toda vez que eu tenho aí uma informação material, eu levo em consideração a natureza e a magnitude dos elementos, tá? Em relação à materialidade. Show de bola, belezura? Eita, coisa boa, Felipe, é muito detalhe, pessoal. Aí aqui essa, né, ele acabou mudando um pouco o CPC e colocando algo bem específico, mas a gente está aí também abordando essa parte. 138, né, que ele vai falar aí também do CPC 00 e agora foi o item 6.9 do CPC 00. O que é que eu tenho? O custo amortizado, ó, é uma base de mensuração contábil aplicável a ativos e passivos financeiros, cujo valor deve refletir estimativas de fluxo de caixa futuros, descontados a uma taxa determinada por ocasião do reconhecimento inicial dos referidos instrumentos financeiros. Aqui, pessoal, eu poderia buscar lá instrumentos financeiros. Na aula, o que é que a gente fala? Os instrumentos financeiros são aplicações financeiras e eles podem ser mensurados de três maneiras, né? Inicialmente pelo preço de compra e posteriormente eles podem ser avaliados pelo custo amortizado, valor justo por meio de resultado e valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, o custo amortizado é uma base de mensuração em que a empresa utiliza quando ela entende que vai manter o título até o vencimento. Porque, além de receber o fluxo de caixa contratual, o seu modelo de negócio é esperar aquele valor com os seus rendimentos. Então, ele é uma base de mensuração aplicada a ativos e passivos financeiros, cujo valor reflete valores que eu vou ter que trazer, né? Que eu vou ter que ficar atualizando a cada mês com os rendimentos, por isso que é um fluxo de caixa futuro, né? E vai descontar aí com base em determinada ocasião do reconhecimento financeiro dos instrumentos. Então, aqui, item show de bola, daria para você ir buscar lá no CPC 48, que trabalha de instrumentos financeiros. Assunto também muito mastigado em prova. Beleza? Show de bola? Eita, coisa boa, Felipe. Vamos lá. 139. Pessoal, essas daqui também não dá para errar, né? Não pode errar uma questão dessa. Tá certo? Olha o que ele diz. Tudo isso daqui também foi abordado na prova. Show de bola. Vamos lá. Com relação aos pronunciamentos técnicos do CPC,
A respeito do conteúdo e classificação contábil dos estoques, julgue os próximos itens. Ele diz, um estoque que uma entidade pretende consumir no decurso normal do ciclo operacional deve ser classificado por ela como ativo circulante, item certo ou errado. Pessoal, lógico, né? Isso daqui é literalidade também um pouco do CPC 26, que trabalha lá, né? Esses itens ligados ao ativo circulante, mas você deve lembrar, serão classificados como ativo circulante, segundo o CPC, isso está na aula, tá? Eles vão ser realizados no curso, né, do exercício social, dentro do ciclo operacional, até 12 meses aí da data do balanço. Então, se esse estoque ele vai ser consumido no decurso do ciclo operacional, ele é de curto prazo. Se ele é de curto prazo, eu tenho um estoque para, né, uso ali para consumo de curto prazo, ele é ativo circulante, item certo, ok? Item certo, aqui não tem nem perigo. E essa 140, que eu vi alguns alunos perdidos, pessoal, isso daqui eu explico lá no início do curso. Na parte de bens, presta atenção. Olha aqui, não são considerados estoques os terrenos e outros imóveis, ainda que adquiridos com o propósito de revenda. Pessoal, coloca na cabeça, adquiriu algo para revenda, eu vou colocar no meu estoque. Seja um veículo, seja um imóvel, seja uma camisa, seja um livro, seja um bem intangível. Eu tenho que considerar isso como estoque para revenda, né? Então, os meus bens de venda são aqueles itens que são bens que eu destino para venda. Só que, claro, por exemplo, terrenos e imóveis eu poderia utilizar nas minhas atividades operacionais. Aí seria um ativo imobilizado. Então, essa é a questão também que não dá para errar. E a gente explica isso daqui, tá certo? São, sim, considerados estoques, pessoal. Se eu tenho bens, bens para revenda, eu tenho um estoque ou estoques de mercadorias. Beleza? Show de bola? Então, item errado, nós conseguimos aí mais um item. Beleza, Felipe? Show de bola, tá? Mas se forem observar, pessoal, tá bom? Esse item, ele trazia um pouco a literalidade do CPC. Você não precisava ler a literalidade, porque isso daqui é lógico que a gente já explicou. Mas ele trouxe lá a literalidade. Lá tem falando isso, né? Que a exemplo de terrenos e outros imóveis para revenda são considerados estoques. Beleza? Show de bola? Pronto, Felipe. O que mais? 141. Com relação ao conceito e aos critérios de avaliação de despesas antecipadas, julgue os itens seguintes. Aqui também não dava para errar. Assunto mastigado, assunto muito repetido, assunto que a gente faz muitas questões. Então, olha o que ele diz. As despesas antecipadas representam direitos. Show de bola. Despesa antecipada, pessoal, é a empresa pagar antecipadamente uma despesa que vai ser apropriada no futuro, tá? Vai ser apropriada no futuro. Então, ele diz que serão realizados em dinheiro no futuro. Calma aí. Pessoal, no momento da despesa antecipada, ele paga a despesa e aí no futuro ele espera realizar não em dinheiro, mas por meio de uma prestação de serviço, geralmente. Ah, Felipe, show de bola. Então, eles não serão realizados em dinheiro no futuro, item errado, ok? Então, eu tenho aí um item que está errado, tá bom? Próxima, tá? E lembrando que ele também não está sujeito à provisão, né, pessoal? Não está sujeito. Despesas antecipadas representam despesas já incorridas? Falso. São despesas a apropriar, ó. São despesas a apropriar, ok? Que são ativadas no balanço para aplicação do resultado em exercícios futuros. Show de bola.
eu paguei a despesa antecipada, eu crio um ativo, despesa antecipada, e credito caixa. Aí no futuro eu vou realizando, fazendo o quê? Creditando despesa antecipada e debitando a despesa. Belezura? Show de bola? Eita, coisa boa! Até aqui, pessoal, nenhum problema, tá? Na minha visão, todas as questões, elas estavam dentro do previsto nos nossos cursos, tá? Dos nossos cursos. Beleza, filho? Vamos lá. 142, né? Ele está colocando aí sempre de duas em duas. Então, olha aí. Com relação a ajuste a valor presente, de itens patrimoniais de companhias abertas, julgue os itens seguintes, tá? Julgue os itens seguintes. Beleza. Olha aí. A taxa de desconto, que é a taxa de juros, utilizada para o cálculo do ajuste a valor presente de uma duplicata a receber de longo prazo, deve equivaler durante todo o prazo de vigência do referido ativo à taxa de juros observada na data da origem da transação, independentemente da taxa de juros que venha a ser praticada no mercado em períodos subsequentes. Pessoal, isso daqui é até um pouco lógico, né? Que aí você tem que ter em mente, tá? Não pode errar esse tipo de questão, ok? Show de bola? Então vamos lá. Beleza. Pessoal, o que eu tenho é o seguinte, o que ele está me dizendo é, quando a empresa ela vai calcular o valor presente de uma duplicata a receber, eu vou calcular utilizando aquela taxa da data da transação, que ele está fazendo lá o ajuste a valor presente. O futuro, né? Essas taxas não vão impactar. Ele falou isso que eu falei aqui em outras palavras, tá? Então o item ele está o quê? Ele está certo, né? Então a taxa de desconto utilizada para o cálculo do ajuste a valor presente de uma duplicata deve equivaler à taxa da data da origem da transação, independentemente da taxa de juros que venha a ser praticada no mercado em períodos subsequentes. Ok? Beleza. 144. O adiantamento em dinheiro destinado ao recebimento futuro de um bem ou serviço da origem a um ativo não monetário que estará sujeito ao ajuste a valor presente. Aí aqui tem que saber. Então vamos lá. Daria para deduzir, pessoal. Aqui ele também cobrou a literalidade, né? Para vocês terem uma ideia, isso daqui está de forma literal no CPC, lá no final do item 9. Item 9 do CPC 12, que trata de ajuste a valor presente. Mas o que é que a gente tem? Vamos lá. Pessoal, quando a empresa, lembra, um ativo monetário é um ativo que ele ou é caixa ou é bancos, ou eu tenho um valor a receber ou a pagar em dinheiro. Em dinheiro. Então, por exemplo, o adiantamento em dinheiro para recebimento de futuro bem, a empresa pagou de forma antecipada e ela tem um adiantamento a fornecedores. Show, Felipe. Esse valor é um direito. Ele é um ativo monetário? Não, porque eu tinha que ter um valor que fosse convertido em o quê? Fosse a receber em dinheiro. O adiantamento a fornecedores, ele tem um direito mais de receber uma mercadoria ou um serviço no futuro. Entenderam? Então ele é um ativo não monetário. Show de bola. E aí o ativo não monetário, né, do adiantamento em dinheiro, não está sujeito a valor justo, tá? Esse item, ele, né, que não estará. Não estará sujeito ao valor justo, tá bom? Então, item errado. Pronto. Show de bola. Beleza. Ok. Próximas. Ó, agora ele me fala sobre instrumentos financeiros, CPC 48. Falamos ou não falamos? Falamos também, pessoal. Graças a Deus. Tudo é abordado no curso. Agora é muita coisa, né? Talvez você possa não ter priorizado um desses pontos, tá bom? Então aqui eu tenho o CPC 48, que trata de instrumentos financeiros.
Ele fala, os critérios aplicáveis à mensuração de um ativo financeiro após o seu reconhecimento inicial é o custo amortizado, o valor justo por meio de outros resultados abrangentes e o valor justo por meio de resultado. Show de bola, pessoal. Essa questão aqui é uma das questões mais fáceis da prova, tá? Mais fáceis. Bastava você saber como é o critério de mensuração, né, de um ativo financeiro após o seu reconhecimento inicial. Aí vai ser o valor justo por meio de outros resultados abrangentes e por meio de resultado, e o custo amortizado que ele vai manter até o vencimento. Ok. Pronto, ó. O Fábio perguntou, Felipe, valor presente e valor justo é a mesma coisa? Não, são itens distintos. Agora, claro que eles podem dar o mesmo valor. Basicamente, Fábio, é o seguinte, ó, presta atenção. O valor presente, eu utilizo conceitos matemáticos, da matemática financeira. É como se a empresa ela tivesse 5 milhões a receber daqui a 5 anos, aí eu tenho que saber quanto vale hoje esse dinheiro, considerando a taxa de 10% de juros ao ano. Aí eu vou trazer aquele valor a valor presente. Show de bola? Agora, o valor justo não. O valor justo é aquele valor que a empresa espera obter com a venda daquele bem ou com a liquidação de um passivo, tá? Então tá ligado a valores de mercado. É o valor que o mercado paga para aquele bem. Isso é valor justo, tá? Ok? Sempre lembrando que tem que ser entre partes conhecedoras dispostas a isso e em uma transação sem favorecimentos. Beleza? Pronto. 146. Olha aí. Então, 145, o item ele está certo, tá bom? Show de bola? 146. Aí ele fala: o reconhecimento de um ativo ou um passivo financeiro no balanço patrimonial de uma entidade somente deve se dar quando essa entidade vier a se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Aqui eu tenho o item 3.1.1 do CPC 48, tá? Do CPC 48. Então, o que é que eu vou ter aí, pessoal? Vou ter o seguinte, né? Isso está show de bola, literalidade. Mas vamos entender o que é que ele fala aqui. Ele fala, ó, o reconhecimento de um ativo ou passivo financeiro. O que é um ativo financeiro? É uma aplicação financeira, um instrumento financeiro. A empresa aplicou em um CDB, que é um título que ela vai ganhar rendimento. E aí, para quem aplicou, eu tenho um ativo. Para quem, né, recebeu o dinheiro, aí eu vou ter uma obrigação, passivo financeiro, né? Ele só deve, né, se dar quando, ou seja, eu só vou reconhecer esse ativo ou passivo no meu balanço se ele vier a se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Isso é lógico. A gente tem que tomar muito cuidado porque, mesmo sem ter a propriedade, mas quando a empresa faz um arrendamento mercantil, eu contabilizo no meu ativo bem já de forma direta. Show de bola. No instrumento não, ele está dizendo, olha, para você reconhecer, para você contabilizar, eu preciso que a empresa ela faça parte daquele contrato que trabalha aquele instrumento financeiro. Show de bola? Então, item perfeito, tá? Perfeito. Item certo. Tá ok? Ok, Felipe. Show de bola. Beleza. Pessoal, eu vou dar só um intervalozinho de 2, 3 minutos para eu tomar um cafezinho e a gente volta. 2 minutinhos para a gente continuar com a resolução da prova. Beleza?
Fala, galerinha, estamos de volta. Vamos agora continuar nossa resolução, tá? Lembrando, agora, por exemplo, ele vai cobrar o CPC 46. Então, ele pegou pesado, pessoal. Pegou pesado, né? Observa, CPC 48, CPC 00, CPC 16, vários pronunciamentos de forma literal, mas a maioria estava no nosso curso de forma esquematizada e simplificada. Lembra disso. Eu sempre gosto de trazer, em alguns momentos, a literalidade para você entender, tá certo? Show de bola. Então vamos lá, olha aí. Aqui, pessoal, considerando o disposto no pronunciamento técnico CPC, que versa sobre o valor justo, que é o CPC 46, julgue os próximos itens. A abordagem de receita é uma técnica de mensuração a valor justo que reflete as expectativas de mercados atuais em relação a valores que serão gerados no futuro pelos itens que estão sendo avaliados. Então, vamos lá. Eu vou identificar o valor justo. E aí, caso eu tenha dificuldade, eu posso utilizar técnicas de mensuração a valor justo. Nós vamos ter a abordagem de custo, abordagem de mercado e abordagem de receita. E a abordagem de receita é justamente eu verificar o quê? Qual é o valor que eu vou obter com a receita daquele bem com a venda no futuro. Aí eu vou e encontro esse valor justo. Por isso, ele leva em conta as expectativas dos mercados atuais em relação a valores que serão gerados no futuro pelos itens que estão sendo avaliados, item certo. E a 148 ele diz, a mensuração do valor justo de um ativo presume que sua venda ocorra sempre no mercado que seja mais vantajoso para o ativo. Aí, pessoal, quando você vê a palavra sempre, pode estar até certo, mas você tem que já ligar o alerta. Então, lembra lá que quando a gente estudou mensuração a valor justo, e as duas questões estavam no material, né? Você lembra que a empresa ela pode utilizar ou o mercado principal ou o mercado mais vantajoso, né? Então, ela só utiliza o mercado mais vantajoso na ausência de mercado principal. Então, não é sempre, pessoal, ó, não é sempre, eu posso ter o mercado principal. Então, item errado, tá bom? Eu tenho aí que o item ele está erradíssimo. Belezura? Show de bola? Eita, coisa boa, Felipe. Essas duas aqui eu nem tenho perigo. Tava lá no material, tá bom? Olha aí. Relativamente à avaliação, registro e mensuração de bens do ativo imobilizado, julgue os itens a seguir. Show de bola. Duas questões bem tranquilas, tá? Bem tranquilas. E aí o aluno ele fica com muito medo, né? Porque ele está acostumado a tentar decorar, né? A gente pode decorar alguma coisa, pode memorizar, mas a gente tem que entender o processo. E esses dois pontos aqui, meu amigo, minha amiga, quem sabe das minhas aulas sabe que eu reitero muito. Eu falo e digo, pelo amor de Deus, presta atenção nessa parte aqui, que isso cai muito. E ele vai colocar essa casca de banana. Essa é a pegadinha do malandro da questão. Show de bola? Olha o que ele fez com você. Vem comigo. 149. Quem trabalha o ativo imobilizado é o CPC 27. Havendo divergência entre as definições técnicas de vida útil, a expectativa de tempo de uso do proprietário e a tabela de vida útil pelos agentes tributários para fins fiscais, a depreciação de um item do imobilizado deve, para fins societários, ser calculada a partir dos dados disponibilizados pelo agente tributário. Pessoal, lembra, quando ele falou fins societários, ele falou contabilidade. E a contabilidade, eu sempre falo, nós vamos utilizar a melhor estimativa técnica disponível. Ou seja, aquela definida pela empresa. Aquela que a empresa espera utilizar o bem. Mesmo que um bem tenha 10 anos, mas a empresa só vai utilizar 5, eu vou depreciar em 5 anos. Porque esse é o tempo que ela vai usar. Claro que como ela vai utilizar menos tempo, a ideia é que o meu valor residual ele seja maior do que utilizando mais tempo. Porque o desgaste ao longo do tempo foi menor. Então, pessoal, para fins contábeis, para fins societários, eu vou utilizar a vida útil definida pelo proprietário. Então, tá errado. Agora, se ele perguntasse para fins fiscais, aí show de bola, estaria certo, tá bom? Então,
o item está errado, tá? A expectativa de tempo de vida útil e a tabela definida pelos agentes tributários, né? Como ele fala aí, ela deve ser calculada para fins societários, para fins de contabilidade e não fiscais, tá? Eu vou utilizar a partir dos dados disponibilizados pelo proprietário, tá? Pelo proprietário. Eu só utilizaria a vida útil definida pelos agentes tributários caso eu quisesse a vida útil para fins fiscais. 150. O valor contábil de um item do imobilizado, ele corresponde ao montante de caixa pago ou valor justo dispendido para a aquisição desse ativo, podendo coincidir com o custo histórico do bem, tá? Então vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte. Na mensuração inicial, qual é o valor que eu contabilizo o meu ativo imobilizado? É pelo método de custo. E o custo não só é o preço de compra, mas outros gastos que a empresa tenha. Então eu adiciono lá, por exemplo, os gastos com instalação e montagem, eu diminuo descontos incondicionais obtidos e também abatimentos sobre essas compras. Show de bola! Então eu tenho aí um método de custo na compra. Posteriormente, esse bem do imobilizado ele vai ser avaliado por quem? O valor contábil ele vai ser a diferença entre custo menos depreciação, amortização ou exaustão acumulada, menos as perdas por impairment, tá? Então, o valor contábil, ele pode coincidir com o custo histórico do bem? Ele pode, ele até pode, mas, olha aqui, deixa eu só colocar aqui, pessoal, né? Ele até pode, mas esse valor deve corresponder ao montante de caixa pago ou ao valor justo dispendido para a aquisição desse ativo. Na verdade, é ao montante de custo, tá? É ao montante de custo. Show de bola? E esse custo ele leva em consideração não só o preço de compra, mas outros fatores. Ele pode coincidir com o custo histórico, mas em regra o valor contábil é o quê? Ele vai ser o custo menos os itens depreciação, amortização ou exaustão acumulada, menos as perdas por impairment. Tá bom? Show de bola? Então, o que ele vacilou aí, na verdade, foi ter colocado o montante de caixa pago, né? Não corresponde a exatamente isso, porque eu tenho instalação e montagem, honorários profissionais, custos com testes, frete, seguro e outros itens que podem ser adicionados ou extintos, né? Então, item errado, tá bom? Show, Felipe! Vamos continuando, ó. 151, né? Que também trabalha o imobilizado, tá? E aí o que é que ele fala? Um ativo imobilizado deve, após o seu reconhecimento inicial, permanecer registrado por valor que não supere os seus valores de recuperação. Aí alguns alunos eles caem na pegadinha, por quê? Pessoal, inicialmente é o método de custo. Depois ele vai depreciado e amortizado, ele sofre o teste de recuperabilidade. Show de bola, cheguei onde eu queria. Pronto. Aí na hora de fazer o teste, se o valor contábil ele for menor do que o valor recuperável, eu não faço nada. Eu só faço se ele for maior. Se ele falou que ele deve permanecer registrado por valor que não supere os seus valores de recuperação, ele quer dizer que esse valor, quando ele for menor do que o valor recuperável, eu permaneço registrado com o custo. Item certo, tá? Item certo. Basicamente o que ele queria saber era isso, ó. Então, pessoal, quando eu tenho um valor contábil de um bem menor do que o valor recuperável, regra, não faz nada. Ou seja, se eu não faço nada, eu permaneço registrado com o valor original, ou seja, o seu custo, que é o valor contábil inicial. Entenderam? Felipe, mas e se tivesse uma perda de exercício anterior? Aí eu teria que fazer uma reversão. Porém, na questão, eu tenho o seguinte, eu tenho que, nesse caso, como ele não falou nada, subentende que ele quer a regra. Beleza?
Show de bola? Pronto. Belezura. Olha aí. Beleza, me diz aí quantas você acertou, quantas você errou, se foi bem ou não, né? Quem fez a prova é muito importante, né? Saber aí o que foi que você errou. Pô, Felipe, errei nessa, eu interpretei dessa forma, mas agora entendi o que você falou. É para isso que estamos aqui, tá? Inclusive, quem estiver assistindo o vídeo depois, coloca nos comentários aqui do YouTube. Bora lá. 152, né? E aí, como eu falei, ele cobrou muito literalidade. Muito, muito mesmo, tá bom? Olha o que ele diz. Com relação ao tratamento contábil a ser dado a itens do ativo intangível, julgue os itens seguintes. Ativo intangível, CPC, tá? 04. Ok? Então, ele trabalha aí o CPC 04. Show de bola. Vamos lá. A diferença entre o valor justo de uma entidade adquirida em uma combinação de negócios e um valor superior a esse valor justo efetivamente desembolsado, o pago, nessa aquisição, reflete a expectativa de ganhos futuros dos adquirentes e essa diferença está sujeita à avaliação anual da sua recuperabilidade. Pessoal, questão interessante, questão de investimentos permanentes, questão de goodwill, é o famoso goodwill. Ele sempre vem. Pessoal, o que é o goodwill? É o ágio por expectativa de rentabilidade futura. A empresa ela paga um valor a mais do que o seu valor justo, esperando a rentabilidade futura. E o goodwill, ele não está sujeito à amortização, mas apenas ao teste de recuperabilidade. Então o item, pessoal, tá show de bola. Aqui é o goodwill, né? Então, o goodwill que ele trouxe aí. Lembrando, goodwill, ágio por expectativa de rentabilidade futura, é a diferença positiva entre valor justo e o valor, né? Desculpa, o valor pago menos o valor justo do investimento. Show de bola? E aí ele não está sujeito à amortização, mas está sujeito ao teste de recuperabilidade. Então, item certo. Ok? Beleza, Felipe. Show de bola. Tranquilidade. 153. Uma licença para uso. A empresa comprou um ativo intangível. De determinado recurso só poderá ser reconhecida como ativo intangível se, além de cumprir os critérios de reconhecimento, ou seja, ser provável que gere futuros benefícios econômicos para a empresa, e também, né, seu custo ou valor possa ser mensurado com confiabilidade, ele for identificável, né? Ele for identificável. Beleza. Show de bola. Item, pessoal. Perfeito também, né? Então, ele me trouxe aqui que eu tenho que um ativo intangível ele só será reconhecido se ele atender os critérios de reconhecimento, for provável que gere futuros benefícios econômicos e o seu valor ou custo possa ser mensurado com confiabilidade. Além disso, ele é um ativo não monetário identificável sem substância física. Então, o ativo intangível ele precisa ser identificável, né? Aí alguns alunos dizem, Felipe, beleza, mas ele não tem que ser identificável, controlável e gerador de benefícios econômicos? Sim, pessoal, ele tem que ser isso. Só que, se ele atende os critérios de reconhecimento, em tese, tá? Ele tem que ser identificável, controlado, ele já é gerador de benefícios econômicos, que a gente fala lá. E ele tem o controle, né? Por quê? Porque ele está atendendo os critérios de reconhecimento. Essa foi uma pegadinha da banca, tá? Muitos também acabaram caindo nessa casca de banana, tá certo? Então, item certo. Beleza? Show de bola, Felipe. Então, confirmamos aí o nosso gabarito C. Olha aqui. 154. Aqui, pessoal, 3 questões interessantes, né? Interessantes. E aí, o aluno, às vezes, ele se perde. Todas abordadas no nosso curso. Todas. Essa primeira aqui, eu me lembro bem que tem 1 ou 2 questões já do Sebrasp que cobra esse dispositivo. Vamos lá.
Quanto ao passivo exigível, show de bola. O Lucas falou, Felipe, essa última questão é uma afirmação bem genérica. Concordo, Lucas, concordo. Porém, lembra, pessoal, que o CESP, o SEBRASP, ele tem a mania de sempre quando tiver incompleto, tá certo. Porque ele quer dizer que ele não fala agora, claro, se ele falar somente, né, ou apenas, aí estaria errado. Ele acontece muito de ele ter o item sendo correto, mesmo estando incompleto, tá? Incompleto. Beleza. Quanto ao passivo exigível e seus componentes, julgue os itens subsequentes. Eu tenho lá, a classificação de um passivo de financiamento de longo prazo, olha lá, presta atenção, como circulante ou não circulante, pode depender, além dos prazos de vencimento, da situação de adimplência ou inadimplência da obrigação. Vamos lá. Ponto interessantíssimo, tá? Isso daqui, pessoal, é abordado, vou colocar aqui. Itens 71 e 74 do CPC 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis. Então, assim, nós estamos acostumados ao quê? Claro, se eu tenho uma dívida e eu tenho mais de 12 meses, eu vou dividir em circulante, o que é até 12 meses, e não circulante, que for acima de 12 meses. E aí eu levo em consideração o prazo de vencimento. Porém, a norma lá diz o seguinte, presta atenção, acorda! Força na peruca! Vai dar certo, você vai chegar lá. Olha o que ele diz. Quando a empresa ela tem uma obrigação de longo prazo, ou seja, ela tem uma dívida lá que tem um passivo não circulante, porém, ela atrasa os pagamentos, geralmente nesses contratos, acaba que a empresa ela pode imediatamente, a empresa credora, pode cobrar todo o valor, inclusive judicialmente. Ou seja, se ele descumpriu a cláusula do contrato, mesmo que a empresa, né, credora aceite postergar essa dívida, a empresa que atrasou, ela é obrigada a classificar isso como circulante, mesmo sendo uma operação de longo prazo. Por quê? Porque como ela atrasou, ela foi inadimplente, a empresa credora ela pode cobrar todo o valor de uma vez. Entenderam? Então, na hora de eu fazer a classificação, eu vou levar em consideração não só o prazo de vencimento, mas também as condições de adimplência, pagar em dia, ou inadimplência, não pagar em dia. Então, item show de bola. Item certo, tá? Questão interessante que faz o aluno pensar fora da caixinha. Próxima. Uma obrigação presente da entidade gerada por eventos passados, show de bola, e para o qual será necessário o sacrifício de item capaz de trazer benefícios econômicos para a entidade, deve ser registrado no passivo circulante, se e somente se for provável que seja liquidada durante o ciclo operacional normal da entidade, show de bola, ou no prazo de 12 meses após o fechamento do balanço patrimonial. Falso, pessoal. É 12 meses até o fechamento do balanço patrimonial. Porque o após seria passivo não circulante. Olha as pegadinhas. Tá no nosso curso isso daqui também. Literalidade do CPC, como eu classifico os itens de passivo circulante e não circulante. 156. Olha lá. Nas contas de imposto, essa daqui é meio dúbia também, tá? Mas vamos lá. Olha o que ele diz. Nas contas de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação e sobre o imposto sobre produtos industrializados a recolher, registra-se, né? Ó, ele quer o a recolher. Ele registra a diferença entre os impostos incidentes sobre a compra e sobre a venda. Item certo ou errado. O que é que você acha? E aí? E agora? O que é que você acha? Pessoal, show de bola? Força na peruca! É porque no dia da prova, às vezes é pressão, você tá nervoso, muita informação, acaba que descuida, tá, pessoal? Descuida. Então,
O aluno, ele pensou, eu tenho um valor a recuperar na compra, eu vou ter o valor a recolher na venda, aí depois eu compenso, então o item está certo, ele vai registrar essa diferença. Não, pessoal, não. Cuidado. O tributo a recolher, ele registra os valores que ele tem a pagar de recolher. Decorrente, por exemplo, de uma venda. Aí eu tenho um tributo sobre vendas e crédito tributos a recolher. Na compra, eu coloco tributos a recuperar. E no futuro, na apuração, se o tributo a recolher for maior, aí eu dou baixa nesse e transfiro o saldo para cá. Se for menor, eu vou dar baixa em tributos a recolher. Então, o que eu quero dizer é que o ICMS, né, os valores a recolher, eles não registram essa diferença, até porque pode ser que o valor da compra seja maior do que o da venda, acarretando em valores distintos. Então, pessoal, ele não registra essa diferença, tá? Ele registra o que, Felipe? Né? A contabilização de tributos na venda. Ok? Na venda, tá? Então, não tem como a gente, né, afirmar isso daí. O item ele está errado. Beleza? Show de bola? Pronto. E aí? Vamos para a próxima. Ele agora trouxe mais questão de CPC, ele não se cansa não. Eita, examinador, prova longa, pessoal, prova, né, bem longa, prova bem trabalhada. Esse examinador, ele é bom, né? Em cada um dos itens a seguir, é apresentado uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de provisões, passivos e ativos contingentes. CPC 25. CPC 25. 157. Determinada entidade enfrenta uma ação trabalhista por pagamento de horas extras. E segundo a avaliação do departamento jurídico da empresa, essa ação tende a ser vencida pelos funcionários. Desfecho usual de situações similares. Nessa situação, a empresa deve provisionar o valor provável da obrigação respectiva, divulgando o fato em notas explicativas. E aí, certo ou errado? Pessoal, basicamente é lembrar da tabelinha. Quando eu tenho uma probabilidade de perda provável, eu contabilizo e divulgo em notas explicativas. Quando for possível não provável, eu não contabilizo, mas divulgo em notas explicativas. Quando for remota, eu não contabilizo e nem divulgo. A empresa ela tem uma probabilidade de perda decorrente do pagamento de horas extras que algum funcionário entrou contra a empresa. Show de bola. Ele disse que essa ação tende a ser vencida pelos funcionários. Olha, se os funcionários vão, né, vencer, a probabilidade daquilo ocorrer é maior do que a de não ocorrer, é acima de 50%. Então é provável. Se é provável, eu contabilizo a provisão, que é uma obrigação passivo, e eu divulgo em notas explicativas item certo, tá? 158. Um nome comercial de determinada entidade, amplamente reconhecido no mercado, vem sendo utilizado de forma indevida por um concorrente. A empresa, né, já entrou com a ação pedindo que o concorrente pare de utilizar o nome e indenize pelas perdas provocadas pelo tempo de uso indevido. Segundo a avaliação do departamento jurídico da entidade, a ação tem grande chance de sucesso e o recebimento da indenização ela é provável, né? Nessa situação, a entidade reclamante pode registrar o ativo provável, desde que constitua nota explicativa detalhando a sua origem. E aí, certo ou errado? Muito cuidado. No anterior, na questão anterior, eu tenho uma probabilidade de perda. Nessa questão, a verdade, a empresa é a autora de um processo. Então, ela tem uma probabilidade de ganho. Quando é probabilidade de ganho, pessoal, eu tenho 3 itens. Eu tenho um praticamente certo, que aí eu não tenho um ativo contingente, eu tenho um ativo propriamente dito, deve ser contabilizado. Eu tenho um provável, aí na probabilidade de ganho, o provável não é igual ao probabilidade de perda, que lá eu contabilizaria. Aqui eu não contabilizo o ativo contingente, mas o divulgo em notas explicativas. E se for possível, para a probabilidade de ganho, eu não contabilizo e não divulgo. Então, cuidado para não confundir. Logo, se a probabilidade de ganho é provável, isso não deve ser contabilizado. Item errado, tá?
item errado. Nessa situação, ela não registra, né? Ela não registra o ativo provável. 159. Determinada empresa comercial possui duas ações judiciais, nas quais ela apela contra o que entende ser cobranças indevidas da Receita Federal. Questão interessante, pessoal. Então, observem. Ela tem dívidas, né, com tributos. Ok? Show de bola. Pronto. Então, ela tem lá o fisco, né? O fisco cobrou dela, autuou ela, mas ela não reconhece a dívida. Ela não reconhece que deve aquilo. Para amparar as obrigações presentes nessas ações, foram constituídos depósitos judiciais relativos aos valores questionados. Opa! Ó, ela entrou na justiça, mas o juiz ordenou que aquele valor que, se for devido, ela já deve depositar judicialmente. Beleza? Show de bola. Em relação à primeira ação, os advogados consideram remota a chance de vitória, tá? A segunda ação tem mais chance de sucesso, sendo possível a empresa. Observe que os dois eu não contabilizo. Nessa situação, a empresa não deve fazer qualquer contabilização relativa a essas duas ações, devendo limitar-se a divulgar uma nota explicativa apenas para a segunda ação. E aí, o que é que a gente tem, pessoal? Vamos lá. Show de bola? Aí o aluno ele pensa assim, Felipe, acontece que o seguinte, se a probabilidade de perda ela é remota ou possível, eu não contabilizo, logo o item ele está correto. Aí onde está a pegadinha, pessoal. Ele fez o revestrez. Ele fez o revestrez, presta atenção. Presta atenção. Ele tem que a Receita cobrou dele e ele entrou na justiça para não pagar aquilo. Só que a probabilidade de ele ganhar, né, aquele processo é pequena. Então, quer dizer que a probabilidade de ele ter que pagar aquela dívida é grande, é provável. E se é provável, eu tenho que contabilizar essas dívidas como uma provisão no passivo. Entenderam? Então, o item, ele está errado. A empresa deve fazer qualquer contabilização dessas duas ações e divulgar em notas explicativas das duas ações. Tá, pessoal? Das duas ações. Então, cuidado, porque o que nós temos, show de bola, é que a empresa, se ela tem chances remotas ou possíveis de vitória, é porque ela vai perder. Se ela vai perder, essa perda, ela foi provável. E aí, se é provável, contabiliza. Show de bola? 160. Ó, com relação ao tratamento contábil do patrimônio líquido e de seus componentes, julgue os próximos itens. Lembrando, pessoal, questão também de boa, tá? Questão que dava para responder. A gente viu tanto as anteriores quanto essas. A gente abordou tudo no curso, tá bom? Então, vamos lá. Julgue os próximos itens, tá certo? A reserva de lucros a realizar tem por finalidade adequar a distribuição dos dividendos obrigatórios ao lucro efetivamente realizado em termos financeiros, tá? Em termos financeiros. Show de bola? Ok, Felipe. Vamos lá. Show de bola. Então ele diz, pessoal, o que é isso daqui, na verdade, é a literalidade da lei, mas dava para você interpretar, tá? Artigo 197 da Lei 6.404. Tá bom? Então, a reserva de lucros a realizar é quando a empresa, né, ela tem que o lucro realizado financeiramente, ele é maior, né? Os dividendos a distribuir, eles são maiores do que o lucro realizado financeiramente. E aí a empresa, ela pode, que é uma faculdade, constituir uma reserva de lucros a realizar dessa diferença. Então, a reserva de lucros a realizar tem por finalidade adequar a distribuição dos dividendos obrigatórios ao lucro efetivamente realizado em termos financeiros, foi o que eu falei,
Em outras palavras, item certo, tá bom? 161. Uma carteira de instrumentos financeiros classificados como avaliados ao valor justo em outros resultados abrangentes, que tenha variação positiva em seu valor justo de um período contábil a outro, ocasionará um aumento no patrimônio líquido através do incremento da conta ajuste de avaliação patrimonial. Show de bola, pessoal. Custo amortizado não é avaliado a valor justo. Impacta o resultado do rendimento e vai para o balanço o custo amortizado, que é o valor aplicado mais os rendimentos. A gente fala sempre isso. 2. Valor justo por meio de resultado. O ajuste a valor justo vai para o resultado. Então, vai para o resultado dos rendimentos, mais o ajuste a valor justo. Vai para o balanço o valor justo, vai para o resultado a diferença entre o valor justo menos o valor aplicado. E, por último, eu tenho o quê? Eu tenho o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. O ajuste a valor justo, quando ocorre, ele fica em uma conta do patrimônio líquido. E se for positivo, eu vou creditar o patrimônio líquido na conta ajuste de avaliação patrimonial, claro, aumentando o saldo. Item show de bola, tá certo? Show de bola, ok? 161, né? Questão também tranquila, ó. Situação hipotética. Uma sociedade por ações recomprou no mercado determinado tipo de suas ações, gerando um saldo em tesourarias de 15 milhões. Pessoal, ações em tesouraria é conta retificadora do PL. Então, eu tenho menos, ó, 15. Menos 15 milhões. Show de bola lá no PL, ó. Lá no PL, tá? Simultaneamente, fez a oferta de 50 milhões de novas ações de outro tipo, de modo que obteve um ágio de 15%, né? Sobre esse montante, incorreu em custos de transação de 1,5 milhão. Pessoal, vamos lá. O valor de 50 milhões é o valor nominal do capital social. Ele aumenta o PL, então eu coloco 50 milhões. Quanto é o ágio, Felipe? 15% de 50. Pessoal, 15%. Vou botar aqui, 15% vezes 50, isso vai dar igual, ó, 15% vezes 50, aqui corta, fica 1, aqui fica 2. 15 por 2, 7,5 milhões. Só que lembra, pessoal, que esse valor do ágio que ele teve na emissão das ações, né, é uma reserva de capital, é PL. Só que se ele tiver custo de transação, a reserva de capital ela absorve esses custos de transação. E ele teve. Ah, Felipe, então eu tive um ágio de 7,6, mas como ele teve custo que era para ser retificadora do PL, eu vou absorver menos 1,5, eu vou ficar com 6 milhões, então eu somo mais 6, que é uma reserva de capital, isso daqui vai dar 56, menos 15, que é ações de tesouraria. 6 menos 5, 1, 5 menos 1, 41 milhões é o valor do patrimônio líquido, então o item está errado, porque eu tenho um valor inferior, tá bom? Então, observem, eu fiz de um método bem rápido sem fazer lançamentos, tá? Sem fazer lançamentos. E aí, pra gente finalizar nossa correção com chave de ouro, pessoal, 1h30 batido, né? Claro que no dia da prova, dá pra você fazer mais rápido. Aqui é um tipo de prova, pessoal, que, tendo conhecimento, né, a gente tinha mais ou menos 130 a 165, a gente tinha 36 questões, eram muitas, né? Se você botasse aí uma média de 1 minuto a 1 minuto e meio, tá? Claro que uma outra questão você fez em 30 segundos, outra você fez mais, daria mais ou menos aí quase 1 hora, 40, 50 minutos, tá? 40, 50 minutos, mas talvez desse para fazer mais rápido, ok? Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, relacionada aos conceitos básicos de análise de balanço e de demonstrações contábeis. Aí eu vou julgar o item, tá? Então, determinada entidade apresentou em um dado período um ativo total de 1 milhão, os ativos de caráter permanente, imobilizado e intangíveis de 300 mil, e o índice de liquidez geral, ele foi de 1,25 milhões. Com base nessas informações, posso concluir que o patrimônio líquido, ele é de 400 mil, certo ou errado? Aí, pessoal, você pode já ir direto, se você souber o passo a passo, ou você pode montar. Eu vou montar depois o passo a passo, mas se você vê uma questão parecida, você já vai no passo a passo direto. Ah, Felipe, então vamos lá. Eu tenho o seguinte, eu quero PL.
que eu vou achar o PL, o ativo menos o passivo. Por que isso? Porque eu sei que a liquidez geral, ela é o passivo exigível sobre o ativo. Show de bola? Ok? Opa, desculpa. A liquidez, eu pensei que era endividamento geral. A liquidez geral, ela é ativo não circulante, né? Ativo circulante. Ativo circulante, mais o ativo não circulante, realizável a longo prazo, dividido pelo passivo exigível. Ó, eu já tenho um ativo, eu preciso do PE. Eu pego o PE aqui. Tem como eu achar o PE? Tem. Por quê? Porque eu tenho esse e eu vou achar esse. Como é que eu acho esse, Felipe? Pessoal, o valor do ativo vai ser, apesar de não ter investimento, é que considera investimento, tá? Contabilmente. Show de bola. Pessoal, deixa eu só voltar bem aqui, né? Surgiu umas dúvidas, tá? Vamos lá, Helenice. Felipe, questão 162. O cálculo está certo? Tá. Qual foi a dúvida, Helenice? Você tem que dizer aí. Felipe, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, porque eu já fiz rápido, né? Eu não fui fazendo lançamentos. Claro que todas essas operações têm lançamento, mas eu foquei. Ações de tesouraria é menos PL, então diminui. Ações capital social é PL, aumenta. O ágio aumenta também. E o ágio, ele absorve os custos de transação na emissão de ações, tá? O Pedro, Felipe, na questão 159, quando dizem que foram constituídos depósitos judiciais, o que significa? Que a empresa saiu o dinheiro dela, acredita, e ela debitou lá no seu ativo um depósito judicial, que é um valor que é dela, mas pode ser que no futuro ela tenha que pagar. Ao invés de, tá, pessoal, lá o que foi que aconteceu? Eu tenho um depósito judicial para garantir e eu tenho uma provisão. No data que tiver a decisão definitiva, se ela tivesse que pagar, ela tinha que dar dinheiro. Mas como já tinha um depósito judicial, aí ela dá baixa no depósito judicial. Tá bom? Show de bola. Vamos lá. Pronto, pessoal. E aqui eu tenho que eu consigo achar o ativo circulante mais o ativo não circulante realizável a longo prazo, porque eles mais, tá? Mais o ativo não circulante permanente, que seria imobilizado em tangível investimento, é igual ao ativo total. Show de bola? Então agora vamos fazer o inverso, vamos chegar lá. Ativo circulante mais o ativo não circulante realizável a longo prazo, ele vai ser o ativo total de 1 milhão, menos 300 mil dos ativos permanentes, que vão para o outro lado, tá? Então, ativo circulante mais ativo não circulante realizável a longo prazo, isso é igual a 700 mil. Beleza, agora eu pego que, fazendo o meio pelos extremos, passivo exigível, ó, passivo exigível vai ser igual a ativo circulante mais o não circulante, 700 mil, dividido pelo indicador de 1,25, tá? 1,25. Felipe, já faz esse cálculo direto. A nossa ideia, né, é adiantar. Esse valor aí, pessoal, vai dar... Deixa eu só fazer aqui na minha calculadora. Tá bom? Ó. Isso daqui vai dar 560 mil. Beleza. Então, o PL vai ser o ativo de 1 milhão, tá? Menos 560. Isso é igual a 440 mil. Logo, é superior, item certo. Show de bola? Então, aí não tem segredo, tá bom? Não tem segredo, item certo. Fechou? Assunto dado em aula e aí sempre mostrando o caminho, né? Para você chegar mais rápido. 164. Uma empresa constatou uma expansão de 5% em suas vendas, com incremento de 12% em seu lucro líquido. Nessa situação, para realizar essa análise, foi empregado o método da análise vertical. Pessoal, vamos lá. Análise vertical é aquela feita na mesma demonstração, no mesmo período. É eu comparar o lucro bruto com a receita líquida, eu comparar o caixa com o ativo total. Show de bola?
A análise horizontal, eu comparo um ano com o outro. Eu comparo caixa com caixa. Eu vejo se o lucro aumentou ou não de um período para o outro. Então, observe que ao constatar uma expansão de suas vendas, né? De suas vendas, ele está falando de um período em relação ao outro. Então, esse item está errado, porque eu tenho aqui uma análise horizontal e não vertical. Show de bola? E para finalizar, os indicadores de endividamento geral e composição de exigibilidades de uma companhia foram respectivamente um meio e um terço em um determinado exercício, quando o seu ativo era de 600 mil. Nessas condições, qual o valor do passivo circulante? Pessoal, endividamento geral é passivo exigível sobre ativo, que é igual a 1 sobre 2, tá? Composição do endividamento é passivo circulante sobre passivo exigível, que é igual a 1 terço, tá? Então, se eu quero circulante, eu preciso desse. Se esse eu acho aqui porque eu tenho um ativo, aí é só fazer isso, pessoal. Ó, aqui meio pelos extremos, eu vou ter, tá? Que eu vou ter um 2 passivo exigível igual a ativo. Então, o passivo exigível, ele vai ser o ativo de 600 mil dividido por 2, que vai para o outro lado. Isso daqui dá 300 mil. Aí eu venho para cá agora, ó, e eu acho 3 passivo circulante é igual a passivo exigível. Passivo circulante vai ser 300 mil dividido por 3. Quando eu pegar 300 mil dividido por 3, show? Isso daqui vai dar 100 mil. Logo, o passivo circulante ele é superior. Gabarito certo. Tá bom? E assim, nós finalizamos com chave de ouro as nossas correções. E o nosso saldo, deixa a sua avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo. As oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. Pessoal, das 36 questões, né, tirando uma ou duas de CPC 00 que eu tenho que confirmar, todas as outras foram abordadas em qualquer curso meu, tá? Em qualquer curso meu, né? Aí o aluno disse, Felipe, mas tinha que ser abordado todas, né? Pessoal, ele pegou um item que estava lá específico, lá no fundo do poço, né? Então, no máximo um não estava. Agora, o restante, tudo foi comentado. A parte da liquidez, a parte dos passivos e ativos circulantes e outros itens que a gente comentou aqui durante essa correção. Show de bola? E aí, claro, eu espero que nosso aluno ele vá, ó, nota 10, rumo à aprovação. Pessoal, alguma dúvida sobre a correção? Sim ou não? Me digam aí, se não, a gente conclui com sucesso, tá bom? Beleza? Show de bola. Pronto? Pessoal, se não há dúvidas, agradeço a todos. Não temos recursos, possibilidade de recursos. A banca ela foi muito feliz, né? Não deixou margem para nada, né? Uma prova bem elaborada. Eu acho que excesso de literalidade, mas ele observou aí o aluno que realmente está preparado, aquele aluno que realmente fez um curso bom, que nem a gente coloca à disposição para você, em que ele atenta-se para aspectos teóricos e também de cálculos. Beleza? Show de bola? E claro, a gente tem agora a prova da TCDF. Essa prova aí que vai vir, passa nesse final de semana no outro, né? A gente vai estar lá com fé em Deus no Grandicas presencial e vamos juntos aprovar os nossos alunos. Tá bom? Show de bola? Hugo, eu já coloquei o material no meu canal do Telegram e também já disponibilizei para o pessoal aqui. Beleza? Pessoal, gratidão, sucesso, forte abraço e até o nosso próximo encontro.